Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Essa é a nossa segunda aula de revisão para a prova do IFRJ. Você que é candidato ao IFRJ 2023/2024, essa aula é para você. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Você sabe o que é um sistema de equações de primeiro grau? Você sabe resolver um sistema? Pois é, se você não sabe, essa aula é para você aprender, e se você já tem uma noção, essa aula é para reforçar a sua preparação. Um sistema de equações do primeiro grau é um conjunto de equações com incógnitas do primeiro grau, com valores desconhecidos. E resolver um sistema significa encontrar os valores das incógnitas, ou seja, dos termos desconhecidos, que satisfazem todas as equações do sistema. Olha o nosso primeiro exemplo aí, ó. Qual é o valor de x no sistema? Isso aqui, então, é um sistema de equações do primeiro grau, ó, que tem duas equações e tem duas incógnitas. Quais são as incógnitas, professor Luiz Antônio? X e y. Então, nós temos que encontrar os valores de x e y que satisfazem as duas equações, ou seja, x mais y tem que ser igual a 2 e o y tem que ser o triplo de x. Tá vendo? Bom, então, aqui nós temos as opções. Ó. Uma dessas respostas aqui é o valor de x. Observe que nós temos alguns valores fracionários. Nem sempre os valores de x e y serão números inteiros, ok? Bom, e qual é o segredo? O segredo é, inicialmente, a gente nomear as equações. A primeira equação e segunda equação. E eu vou usar um método chamado método da substituição, onde eu vou substituir uma equação na outra para resolver o sistema. Eu vou substituir a equação 2, olha a equação 2 aqui, ó, y igual a 3x. Eu vou substituir na equação 1, ou seja, na equação 1, onde tem y, eu vou substituir por 3x. Ó. Então, repetindo para você, na equação 1 aqui, ó, não aparece esse y, mas o y não é 3x, então eu vou trocar o y por 3x. Observe que quando eu faço isso, nós ficamos com uma equação do primeiro grau na incógnita x. Ó. X mais 3x, isso dá 4x, igual a 2. Esse 4 está de um lado multiplicando, esse 4 vai para o outro lado dividindo. E agora é claro, né, que nós vamos ter que simplificar aqui a nossa fração, ó, por 2. Dividir numerador e denominador por 2 e vamos chegar à fração 1/2, pessoal. Então, acabou aí a nossa questão. Encontramos o valor de x, que é 1/2, o gabarito da nossa questão, letra A. Agora eu desafio você a resolver o próximo sistema que está aí na sua tela. Ó. Tenta fazer aí, dá um pause, tenta fazer no seu papel e depois você volta a assistir a aula. Vamos lá? Considere o sistema de equações. Olha o sistema que nós temos aí, ó. Duas equações nas incógnitas x e y. Bom, então, x mais 2y igual a 5 é a primeira equação. E 3x menos 2y igual a menos 17 é a segunda equação. Então, eu vou utilizar para resolver esse sistema o método da adição. Este método consiste em somar as duas equações membro a membro com o intuito de eliminar uma incógnita. Observe que na primeira equação nós temos aqui, ó, um 2y positivo. E na segunda equação, nós temos um 2y negativo. Eles são simétricos, não são? Então, se somarmos essas duas equações membro a membro, olha o que vai acontecer. A letrinha y será eliminada. Ó. 2y menos 2y, tá vendo? Dá zero. Somando x mais 3x, vamos obter 4x. E somando 5 e menos 17, nós vamos obter menos 12. Observe que a letrinha y ela foi cancelada, ela sumiu, tá bom? Bom, e agora, qual vai ser o valor de x?
vai ser a divisão de menos 12 para 4, que dá menos 3. Então, esse daqui é o valor de x. Para encontrar o valor de y agora, basta substituirmos esse valor de x aqui em qualquer uma das duas equações. Eu vou reescrever a primeira equação para você aqui, ó. X mais 2y é igual a 5. Como o x é menos 3, eu vou substituir o x por menos 3. E agora vou resolver esta equação do primeiro grau na incógnita y. Menos 3 vai aparecer do outro lado positivo. 2y será igual a 8. E, finalmente, y será igual a 8 dividido para 2, que dá 4, pessoal. Então, no nosso sistema, o x vale menos 3 e o y vale 4. Olha o que a questão pediu para a gente. X mais y. O valor de x mais y, pessoal, vai ser 1. Porque se você somar menos 3 e 4, nós obtemos o valor 1 e com isso nós resolvemos a questão 2 da nossa revisão de sistemas. Gabarito é a letra A. Então, refaz essa questão aí, tá bom? Esse conteúdo é cobrado nas provas das escolas técnicas. No IFRJ, provavelmente vai cair uma questão envolvendo o sistema, uma ou até mais. E se você quer se preparar para a prova do IFRJ, para a prova do Cefet, da FAETEC ou uma escola militar, também vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer a matrícula na nossa turma de preparação para as escolas técnicas e militares. São várias videoaulas gravadas, muito conteúdo bacana de matemática, módulos bônus com simulados das nossas turmas presenciais aqui do curso e aulas de física também. Exemplo número 3. Qual dos pares ordenados a seguir é a solução do sistema? Outro sistema que a gente consegue resolver, pessoal, pelo método da adição. Então, se você somar as duas equações membro a membro, você vai eliminar a letrinha y de novo. Olha o que vai aparecer se a gente somar as duas equações. Esse menos y que você está vendo aqui vai ser cancelado com esse mais y. Então, nós vamos chegar a 3x igual a 18. Somando aqui, ó, x mais 2x, eu consegui obter esse 3x. E somando 4 mais 14, nós encontramos esse 18 aqui. Então, x vai ser a divisão de 18 para 3, que dá 6. Então, tá aí, 6 é o valor de x. Para encontrar o valor de y agora, basta substituirmos esse x em qualquer uma das duas equações. Eu vou escrever a primeira aqui para você, ó. X menos y igual a 4. Como x é 6, 6 menos y é igual a 4. Então, olha que interessante, pessoal. Eu posso mandar o 4 para o lado esquerdo e o y para o lado direito da nossa equação. Portanto, o valor de y é igual a 2. Então, bem tranquilo. Então, o par ordenado que satisfaz, par ordenado é sempre escrito dessa forma, tá bom, pessoal? Aqui, ó, x, y. O par ordenado que satisfaz é x igual a 6 e y igual a 2. Com isso, nós encontramos aí a resposta da nossa questão, que foi a letra C. Eu espero que essa aula esteja te ajudando, pois eu estou na torcida para que você consiga desenvolver, evoluir na matemática para mandar bem na prova do IFRJ, hein? Vou desafiar você agora mais uma vez com a questão 4. Ó. Vamos lá. Qual é o valor de y que satisfaz esse sistema que você está vendo aí? Será que você consegue resolver esse sistema aí? Ó? Dá um pause no vídeo, tenta resolver. Você tem que praticar sozinho. Se você já tentou fazer e você não conseguiu, vamos lá então. Primeira equação nos diz que x mais 3y é igual a 19. E a segunda equação nos diz que 3x mais y é igual a 9. Bom, aqui eu vou utilizar o método da adição, porém, antes de utilizar o método da adição, eu vou fazer uma operação aqui com uma dessas duas equações. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Eu vou repetir aqui o sistema, reescrever o sistema. A primeira equação, pessoal, eu vou fazer o seguinte.
eu vou multiplicar, a primeira não, a segunda equação eu vou multiplicar toda por menos 3. Ué, Luiz Antônio, eu posso fazer isso? Sim, pode, desde que você faça na equação toda, tá bom? A primeira equação eu vou repetir então, x mais 3y igual a 19. E a segunda equação, se multiplicarmos todos os termos por menos 3, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Menos 9x menos 3y igual a menos 27. Então tá aqui, ó, esse 3x eu multipliquei por menos 3, deu menos 9x. Esse y eu multipliquei por menos 3, deu menos 3y. Esse 9 eu multipliquei por menos 3, deu menos 27. Com que objetivo eu fiz isso? Para poder eliminar o y. Observe que agora nós temos dois termos simétricos aqui, ó, que é mais 3y e menos 3y. Então, somando agora as duas equações membro a membro, esse y vai ser cancelado e vamos ficar com menos 8x igual a menos 8. Então, se menos 8x é igual a menos 8, x vai ser a divisão de menos 8 para menos 8 e acabou. O y, o x vale 1 no nosso sistema. Só que ele quer o valor de y, cuidado, tá? Na prova, presta bastante atenção, não sai marcando, lê a questão de novo. Ele quer o valor de y. Para encontrar o valor de y agora, eu vou substituir x, tá legal? Então, vou ficar com 1 mais 3y igual a 19. O que você fez, Luiz Antônio? Na primeira equação aqui, ó, eu substituí o valor de x por ele, por 1, que eu encontrei. Então, vamos ficar com 3y igual a 19 menos 1, 3y é igual a 18, e y vai ser igual a 18 dividido por 3, pessoal. Esse 3 está aqui multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo o 18. E ao dividir 18 por 3, você encontra 6. Então, tá aí a nossa resposta, ó. Y é igual a 6. Eu espero que você tenha conseguido desenrolar sozinho. Conteúdozinho gostoso de estudar, não é verdade? Então não tem jeito, tem que estudar. O que vai fazer você evoluir e ser aprovado no IFRJ vai ser a prática de resolução de questões. Mais um sisteminha tranquilão para você resolver aí, ó. Vê se você consegue fazer isso no teu papel. Eu insisto, você só vai melhorar se você fizer. Questão 6. Sobre o sistema, esse sistema que você está vendo aí, ó. O que é correto afirmar? É correto afirmar que x é igual a menos 5, x é igual a 10, y é igual a 10, y é igual a menos 10 ou que y é igual a 4, pessoal? Bom, então nós vamos resolver e ele está bem tranquilo para resolver, não é? Pelo sistema, pelo método da adição aqui, ó. Nós vamos somar as duas equações membro a membro e a letrinha y será eliminada. Por quê, professor? Porque 4y menos 4y são termos simétricos. Eles são cancelados quando você soma. Então, nós vamos somar 6x mais 1x, vamos obter 7x. E vamos somar 80 e menos 10, vamos obter 70. Olha que interessante. X, então, é a divisão de 70 para 7. Quanto dá 70 dividido para 7, pessoal? Isso, exatamente. X igual a 10, tá bom? Vamos verificar o valor de y, então, para ver se a nossa questão já tem a nossa resposta ou se tem duplo gabarito. Vamos lá. Vamos substituir esse x igual a 10 aqui na segunda equação, tá bom? A segunda equação me diz que x menos 4y é igual a menos 10. Como o nosso x é 10, então fica assim, ó. 10 menos 4y igual a menos 10. Agora eu vou escrever 10 mais 10 igual a 4y. O que eu fiz aqui? Mandei esse menos 10 para o outro lado da igualdade, mandei esse menos 4y para o outro lado da igualdade também. E aí nós ficamos com 20 igual a 4y, tá bom? O y vai ser a divisão de 20
para 4. 20 dividido para 4, a gente obtém 5, pessoal. Então, tá aí. Y é 5. Então, realmente, não é a única opção correta. O que podemos afirmar é que x é igual a 10. O gabarito da nossa questão é a letra B. A prova que você vai fazer também pode cobrar questões desse tipo aqui, ó. Questão 7 da nossa revisão. Com relação ao sistema de equações, olha o sistema que você tem, tá aí, ó. X menos y igual a 14 e x menos y igual a 6. Qual das afirmações é a correta? Pessoal, pensa comigo. Pensa comigo, ó. Dois números cuja diferença dá 14 e, ao mesmo tempo, a diferença desses mesmos dois números dá 6. Pessoal, isso é impossível acontecer. É impossível. Então, o nosso sistema não tem solução. Tá legal? Não tem solução. Não podem existir dois números que, subtraindo esses dois números, dá 14 e, ao mesmo tempo, subtraindo esses dois números, resulta em 6, tá bom? Então, a prova que você vai fazer pode cobrar uma questão nesse sentido aí, eu te perguntando, tá legal? Se o sistema tem infinitas soluções, se ele tem única solução ou se ele tem mais de uma solução, tá bom? Então, fica ligado nisso aí. A questão 8 é um probleminha que cai num sistema. Olha que interessante, é um problema que vai cair num sistema de equações do primeiro grau. Isso aqui vem sendo cobrado nas provas das escolas técnicas e das escolas militares com muita frequência. Você tem um problema e você tem que montar um sistema de equações do primeiro grau para resolver esse problema. Então, o problema nos diz o seguinte, ó. Em um sítio, há porcos e patos num total de 24 animais e 70 pés. Quantos são os porcos, pessoal? Então, a gente tem que resolver esse problema atribuindo incógnitas para a quantidade de porcos e a quantidade de patos. Então, vamos lá, suponhamos que a quantidade de porcos do nosso sítio seja X e a quantidade de patos seja Y. Você que já viu problema desse tipo aí, né? Você sabe que às vezes a gente usa a letra, né? A letra do animal, mas aqui eu não posso usar porque tanto porcos quanto patos começam com a letra P. Então vou chamar de X e Y. Bom, o que nós sabemos de X e Y? O que nós sabemos das quantidades de porcos e patos? Pessoal, nós sabemos que se somarmos essas duas quantidades, somando todos os porcos com todos os patos, nós vamos obter 24 animais. Isso está aqui, ó. Tá bom? E se somarmos todos os pés de porcos com todos os pés de patos, nós vamos obter 70. Então, pessoal, a gente faz assim, ó, 4x, pois cada porco tem 4 pés, mais 2y, pois cada pato tem 2 pés. Isso é igual a 70. Repetindo para você, 4x são todos os pés de porcos e 4y ou 2y são todos os pés dos patos. Então, a primeira equação é com relação à quantidade de animais e a segunda equação é com relação à quantidade de pés, tá bom? E agora nós temos o nosso sistema e agora nós vamos resolver esse sistema aí, tá bom? Para começar, pessoal, eu vou dividir a equação 2 toda por 2. Observe que todos os termos da nossa equação 2 podem ser divididos por 2. Então, a primeira equação eu vou repetir, x mais y igual a 24. E a segunda equação eu vou escrever 2x mais y é igual a 35, tá bom? Eu poderia dividir logo por menos 2, não é, pessoal? Por menos 2. Por que, Luiz Antônio? Porque dividindo por menos 2, esse y já vai aparecer negativo aqui, ó. Olha como é que fica se eu dividir por menos 2, pessoal. Bom, 4x dividido para menos 2, isso dá menos 2x.
2y dividido para menos 2, isso dá menos 1y. Aqui, ó, já aparece negativo, tá vendo? E 70 dividido para menos 2, eu fico com menos 35. Olha como é que ficou bacana, como é que já ficou no esquema aí para a gente eliminar a letrinha y. Aqui, ó, mais y menos y dá 0, não é? E nós vamos ficar com x menos 2x, isso dá menos x. E 24 menos 35, pessoal, isso dá menos 11. Então, menos x é igual a menos 11. Multiplicamos agora a nossa equação toda por menos 1, ó, e vamos obter x positivo do lado esquerdo e 11 positivo do lado direito. Acabou a nossa questão, pessoal. Portanto, nós encontramos aí o total de porcos, que são 11. Muita atenção, porque o valor de x era realmente a quantidade de porcos e o que a questão perguntava, tá aqui, ó, quantos são os porcos, tá bom? Então você tem que ficar esperto nisso aí. A questão número 9 é outra questão onde nós temos um probleminha para resolver e resolver por sistema, né? Nós vamos cair num sistema de equações do primeiro grau e resolver esse probleminha aí. Observe as duas balanças digitais abaixo. Na primeira balança, nós temos 2 blocos pretos e um bloco branco, totalizando 5,5 kg. Na segunda balança, nós temos um bloco preto e 2 blocos brancos, totalizando 5 kg. Olha a pergunta do problema. A massa do bloco preto excede a massa do bloco branco em quantos quilogramas? Está faltando a palavra bloco branco aqui, não é? Mas tem, tá bom? Deveria aqui, ó, ter a palavra branco aqui, ó, bloco branco, corrigindo aí para vocês. Bom, então vamos montar o nosso sistema. Na primeira balança nós temos 2 blocos pretos mais um bloco branco, totalizando 5,5 kg. Olha a primeira equação aí, que fácil. E na segunda equação, nós temos um bloco preto mais 2 blocos brancos, totalizando 5 kg, e com isso nós montamos o nosso sistema. Olha que fácil, bem tranquilinho, tá vendo? Nós temos que descobrir os valores de P e B nesse sistema. Bom, pessoal, eu vou utilizar de novo o método da adição. Antes disso, é claro, eu vou multiplicar a minha segunda equação. Tá vendo? Eu vou multiplicar por menos 2. Ao multiplicar essa segunda equação por menos 2, a primeira equação não será alterada, mas a segunda equação nós vamos ficar com menos 2p e menos 4b. Tudo isso igual a menos 10. Não esquece, tá? Quando você multiplica uma equação por um número, todos os termos devem ser multiplicados por esse número. Você não pode multiplicar apenas um deles. Bom, e agora, pessoal, olha que interessante. Nós vamos somar as nossas duas equações membro a membro. Observe que a letrinha P, ela será eliminada, porque aqui, ó, 2p menos 2p, isso dá 0. Então, nós vamos ficar com menos 3b igual. Agora, nós temos que subtrair, tá vendo aqui, ó, 5,5 menos 10. Bom, ao efetuar essa continha aí, nós vamos ficar com menos 4,5. E aí, pessoal, menos 3b é igual a menos 4,5, então o b vai ser a divisão de menos 4,5 para menos 3. E aí a gente obtém 1,5 positivo. Conclusão, a massa do bloco branco, tá vendo? O bloco branco é 1,5 kg. Para encontrar agora a massa do bloco preto, é muito fácil. Basta substituirmos em qualquer uma das duas equações do nosso sistema. Eu vou substituir na equação 2, ó. Tá bem facilzinho, tá bom? Então, vou escrever, ó, P mais 2 vezes 1,5 igual a 5. Tá vendo? O 2 está multiplicando aqui, ó, o nosso Bzinho, e nós sabemos que o nosso Bzinho é 1,5. Então, o bloco preto vai ser igual, vai ser somando com 3, né?
pois multiplicando aqui, ó, 2 vezes 1,5, isso dá 3, igual a 5. Então, P é igual a 5 menos 3. A massa do bloco preto é 2, pessoal, 2 quilogramas. Agora vamos responder a questão. Qual era a pergunta? A massa do bloco preto excede, olha a palavrinha excede, excede a massa do bloco branco em quantos quilogramas? Bom, a massa do bloco preto vale 2 quilogramas. Nós encontramos, está aqui embaixo. E a massa do bloco branco é 1,5. Portanto, o bloco preto excede o bloco branco em 0,5 quilogramas, pessoal. A palavra exceder, você tem que prestar bastante atenção nisso. Exceder aqui, ó, significa a mais, tem o mesmo significado de a mais, ou seja, a massa do bloco preto tem quantos quilogramas a mais que a massa do bloco branco? Então já encontramos a resposta, 0,5, pois basta você subtrair aqui, ó, 2,0 menos 1,5 e vamos encontrar 0,5, pessoal. Eu espero que essa aula de revisão de sistemas de equações do primeiro grau tenha te ajudado, esteja reforçando a sua preparação. E para que eu possa continuar ajudando jovens assim como você, que querem passar para uma escola técnica, eu peço que você dê o seu like, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade de matemática nem de física aqui e compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm o mesmo interesse que em você, ok? Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus!